bem, pessoal. A gente vai então fazer a correção da nossa atividade sobre mutações e eu fiz aqui o meu gabarito para poder ir comentando com vocês sobre essa atividade. Então vamos lá. Mutações têm por definição as alterações na estrutura ou na sequência do material genético. Como eu falei para vocês na orientação dessas atividades, a ideia é que isso se tornasse uma explicação bem sucinta, bem resumida, para ficar bem fácil de vocês acessarem. As informações que eu coloquei aqui em vermelho, elas são coisas que eu coloquei para lembrar vocês, para explicar para vocês, mas elas não precisam necessariamente estarem escritas aqui, ok? Então, voltando, as mutações são alterações na estrutura ou na sequência do material genético. E existem vários tipos de mutação. As mutações gênicas, elas são a alteração de um único nucleotídeo, e é por isso que elas são chamadas de mutações pontuais. Vocês devem se lembrar que o material genético, seja ele o DNA ou o RNA, mas aqui especificamente falando do DNA, as fitas de DNA, elas são feitas de nucleotídeos. É um nucleotídeo unido com o outro, formando a longa fita de DNA. Nós temos no DNA uma dupla fita, então são duas fitas longas compostas por nucleotídeos que se pareiam através das bases nitrogenadas. Aquele lance do A com T ou C com G. Muito bem, as mutações gênicas, elas podem ser neutras, ou seja, elas podem não causar alteração nenhuma nos indivíduos. Elas causam, como resultado, uma alteração na proteína que vai ser traduzida lá no ribossomo. E ocorrem durante o processo de replicação do DNA. Então, para fazer a replicação ou duplicação do DNA, a dupla fita se separa e nucleotídeos livres começam a se parear nas duas fitas, formando então duas fitas novas de DNA. Em determinadas situações, o pareamento dos nucleotídeos livres pode acontecer de forma errada, resultando numa mutação gênica. A inserção é um tipo de mutação gênica caracterizada pela adição de um nucleotídeo a mais. Então, de repente, ao invés de um nucleotídeo, vão dois. Esse nucleotídeo a mais, ele causa alteração no quadro de leitura dos códons. Vou explicar para vocês. Então, tem um DNA normal aqui e eu coloquei uma sequência básica. AGA, TGA, TTT, GCT. Acontece que eu adicionei o nucleotídeo a mais. Olha ele aqui. Repara o seguinte, cada códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro. O RNA mensageiro ele é produzido com base no DNA. Então, dá para dizer que isso aqui corresponderia lá no RNA mensageiro a um códon. Repara que se eu tiver o DNA AGA, eu vou ter um RNA com a primeira sequência aqui, complementar, UCU. Essa sequência, esse códon, levaria à adição de um determinado aminoácido. Essa próxima sequência, TGA, formaria lá no RNA a sequência ACU. Essa sequência ACU levaria à atração de um segundo tipo de aminoácido na formação das proteínas. Só que como o DNA é alterado, olha o que vai acontecer aqui. Vamos ver o que vai acontecer na formação do RNA aqui. Então, a primeira sequência de DNA AGA vai formar um códon de RNA que vai ser UCU, da mesma forma que aconteceu ali. Mas a próxima sequência do DNA traz a formação de um códon diferente de RNA. Ele vai ficar GAC. Então, se esse códon é responsável pela atração de um aminoácido, esse códon aqui ele é diferente. Então, ele é responsável pela atração de um outro aminoácido. Então, a gente diz que há uma alteração na caixa de leitura ou no quadro de leitura. Porque o quadro de leitura é feito a cada 3 bases, olha só, a cada códon. Cada RNA é produzido com base no DNA, só para lembrar, ok? Muito bem. O processo de deleção é uma mutação caracterizada pela retirada de um nucleotídeo. A gente pode adicionar ou a gente pode retirar. A gente não, né? Na natureza, durante o processo de replicação do DNA, isso pode acontecer. Ele também vai causar alteração no quadro de leitura. Vamos ver como é que ficaria esse RNA aqui. Então, ele vai ter um códon
U, C, U, e o próximo códon, aqui com a adição, ou melhor, com a adição não, aqui normal, né, na realidade, A, C, U. Muito bem, essa sequência traria esse códon, a formação desse códon aqui no RNA. Agora, aqui nessa sequência, o que aconteceu? Teve a retirada dessa base T aqui. Então, vamos ver como é que vai ficar. O primeiro códon, o CU normal, só que o segundo códon, ele vai ser complementar a essa sequência aqui. Então, vai ser C, U, A. Olha só como é diferente. Então, ele vai trazer também, ele vai atrair um aminoácido diferente, da mesma forma que aconteceu lá em cima. A substituição é quando você troca o nucleotídeo pelo outro. Olha só, eu fiz uma troca aqui. Olha, a consequência vai ser basicamente a mesma, pessoal. Então, o códon do meu RNA vai ser UCU, num primeiro momento, e no outro DNA, quando ele for alterado, qual vai ser o códon que essa primeira sequência vai formar? UCA. Então, quando o códon for diferente, ele pode atrair um aminoácido diferente. Flávia, todas as vezes isso acontece? Não. Em determinados momentos, códons diferentes codificam o mesmo aminoácido. A isso a gente dá o nome de código genético degenerado. Mas, aqui não é o caso, pode ser que esses dois códons aqui atraiam aminoácidos diferentes. Então, a consequência dessas três situações aqui é a alteração do aminoácido. Por consequência, a gente traz a alteração do tipo de proteína que vai ser formada. Muito bem. As mutações cromossômicas, elas são caracterizadas pela alteração na quantidade ou na forma dos cromossomos, podendo ser estrutural, que é a alteração na estrutura da molécula, na estrutura do cromossomo, ou então uma numérica, onde há alteração na quantidade de cromossomos. Vamos falar então das alterações estruturais. Nós temos a deleção, que é a perda de um segmento, de um pedaço do cromossomo. Então, olha só, esse pedacinho aqui, ele foi deletado. Reparem que ele não aparece nessa situação aqui. E ele causa danos aos genes, causando alteração na fisiologia e anatomia de um indivíduo. A inversão é a alteração na disposição dos genes. Então, olha só o que vai acontecer. Eu tenho uma sequência gênica A, B, C, D, E, nesse primeiro braço aqui do cromossomo. E aqui houve uma inversão. Então, ficou A, D, C, B, E. O cromossomo, ele pegou um pedaço que corresponde a um ou a alguns genes e inverteu a sua ordem. E ele só causa alguma alteração se houver alteração na sequência gênica. Por exemplo, se na hora de cortar esse pedaço aqui, ele corta bem no meio de um gene, aí vai ter alteração gênica. Isso pode trazer alguma consequência anatômica, fisiológica, enfim, de qualquer ordem. Se não houver alteração no gene, se o gene simplesmente muda de lugar, então não vai trazer nenhum tipo de alteração. A duplicação é quando você aumenta, quando você duplica um gene ou alguns genes, né? Então, olha só, eu tenho uma sequência A, B, C, D, E aqui, depois que duplicou, A, B, C, B, C, D, E. Ela se repete, acontece uma superexpressão dos genes. Isso pode ser importante no processo evolutivo, porque ele pode ele pode levar à formação de novos genes, e isso pode ser bacana evolutivamente, mas nem sempre isso acontece. E quando que acontece um processo de duplicação? Quando um homólogo transfere um segmento do seu gene, né, um segmento do seu cromossomo para um outro homólogo, ou uma cromátide irmã para outra cromátide irmã. A translocação acontece quando há troca de segmentos entre os cromossomos que não são homólogos. Esse processo, quando ele acontece entre cromossomos homólogos, a gente chama de crossing over, e ele é importantíssimo porque ele aumenta a variabilidade, ele está a favor da variabilidade genética. Nessa situação aqui, numa translocação, a alteração ela acontece entre cromossomos que não são homólogos e a tendência é que não altere a expressão gênica. As alterações numéricas afetam a quantidade de cromossomos e elas são geralmente decorrentes de problemas durante a separação dos cromossomos na meiose, ou seja, não acontece a disjunção, não acontece a separação dos cromossomos homólogos durante a meiose.
elas podem ser de dois tipos, euploidias ou aneuploidias. As euploidias são alterações no conjunto cromossômico inteiro, então você vai ter alteração na ploidia. Por exemplo, nós somos indivíduos diploides, uma alteração na nossa ploidia faria com que nos tornássemos monoploides, ou seja, todas as nossas todo o nosso conjunto cromossômico passasse a ser haploide. Ou ainda uma poliploidia. Então, ao invés de sermos diploides, né, que é 2N, seríamos 3N, seríamos 4N e assim por diante, tá? Isso geralmente não gera indivíduos viáveis, com exceção a algumas plantas que podem ser triploides por conta da formação do seu endosperma. As aneuploidias, elas são caracterizadas pelo aumento ou diminuição no número de cromossomos do genoma. Então, você não tem alteração no genoma inteiro, como aqui, como aqui. Você tem alteração no número de cromossomos do genoma. Então, você é diploide, você vai continuar sendo diploide, porém, você vai ter mais ou menos cromossomos no seu conjunto. As principais aneuploidias que podem acontecer: nulissomia, monossomia e trissomia, e eu pedi que vocês fizessem a representação das aneuploidias em indivíduos diploides com 6 cromossomos nas suas células. Então, olha só, o que seria um indivíduo normal? Ele teria 6 cromossomos. Na nulissomia, acontece a perda de um par de cromossomos, então ela é 2N menos 2, então você vai ter somente 4 cromossomos. As monossomias, acontece a perda de um cromossomo, 6 menos 1, 5, olha só, esse cara aqui perdeu o par. E a trissomia, acontece o aumento de um cromossomo. Então, ao invés de ficar com pares, você fica com trios, e é o que acontece nessa situação aqui. As aneuploidias, elas são primariamente causadas pela não disjunção dos cromossomos homólogos durante a meiose, como a gente falou anteriormente. Então, eu coloquei aqui uma representação para explicar para vocês o que aconteceria. Numa situação normal, eu tenho na primeira fase da meiose a separação dos cromossomos homólogos e na segunda fase a separação das cromátides irmãs. Quando não acontece a disjunção, ela pode se dar na fase 1 ou na fase 2. A não disjunção na fase 1 acontece isso daqui, ó. Ele não se separa, os dois vêm para a mesma célula. Essa célula aqui não vai se desenvolver. Então, essas células filhas, elas vão apresentar 2 representantes, que seriam haploides, mas não são, porque tem essa alteração aqui. E a não disjunção na meiose 2 também pode acontecer a mesma situação, só que lá na segunda etapa, ó. Então, nesse caso, essa célula aqui não vai ser viável, ela não vai se desenvolver. Os principais tipos de aneuploidias humanas são a síndrome de Turner, que é uma monossomia com cariótipo 45X, ela afeta meninas. Então, as meninas têm um único X, não tem o segundo X, afeta o cromossomo sexual. E por característica, tem o desenvolvimento de pregas na nuca, pescoço alado, tórax em barril, que é um tórax bem arredondado, baixa estatura, cardiopatias, são estéreis naturalmente, só podem ter filhos com reprodução assistida, mas têm um grau normal de inteligência. A síndrome de Klinefelter é uma trissomia que afeta homens, e esses homens eles têm um X a mais. Então, o que vai acontecer? Eles serão estéreis, terão hipodesenvolvimento sexual secundário, ou seja, eles não vão desenvolver as características sexuais secundárias, como presença de pelos, engrossamento da voz, desenvolvimento da musculatura. Vão apresentar ginecomastia, que é o desenvolvimento de mamas, inteligência normal, mas eles podem apresentar dificuldade de leitura e de fala. A síndrome do triplo X, ela também é uma trissomia que afeta aqui as mulheres, elas têm 3x ao invés de 2 e elas podem ter uma estatura maior do que o normal, atraso no desenvolvimento da fala e linguagem, hipotonia, que é uma dificuldade da manutenção do tônus muscular, dedos mindinhos mais curvos, comprometimento intelectual e infertilidade. A síndrome de Down, bem famosa, que é a trissomia do 21, ela não envolve agora cromossomos sexuais. O cromossomo sexual se apresenta de forma normal em homens e em mulheres, mas ele tem o cromossomo 21 a mais, em trio. E esses indivíduos têm baixa estatura, língua protusa, pescoço grosso, mãos curtas e largas, comprometimento intelectual.
A síndrome do duplo Y acontece quando os homens apresentam Y a mais, portanto é uma trissomia, representada aí pelo aumento acelerado na estatura durante a infância. Nos primeiros anos não se apresenta nenhuma característica, isso começa na primeira infância. Comprometimento intelectual, infantilismo, então o indivíduo é muito infantil, impulsivo e agressivo, mas a fertilidade é normal. E a síndrome de Edwards, que é a trissomia do 18, ou seja, ela também não afeta cromossomos sexuais, e sim o cromossomo 18, que está presente em trio. Esses indivíduos têm crânio alongado, retardo físico e mental, cardiopatias e morte precoce. E para finalizar, a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Também não afeta cromossomos sexuais, mas eles têm o cromossomo 13 em trio, levando a má formação do sistema nervoso, cardiopatias e anomalia dos membros, mãos, braços, orelhas. Bom, e por fim, era para a gente falar sobre essas duas questões aqui. Em qual situação uma mutação gênica pode estar presente em todas as células de um organismo? Justifique. Então eu coloquei aqui, quando essa mutação ocorre em gametas, pois essas células que formam o genoma do indivíduo. A partir da fecundação, a célula ovo ou zigoto se prolifera através de constantes divisões mitóticas e dá origem a todas as células do organismo. Estando alterados os gametas, essa alteração é transmitida para as demais células. Então, o que vai acontecer? Se eu tenho gametas afetados, na fecundação, eles vão formar a célula ovo ou zigoto. E na formação da célula ovo ou zigoto, eu tenho a formação do genoma do indivíduo. Se o gameta está afetado, esse genoma vai estar afetado. E como todas as células são derivadas dessa primeira célula, a probabilidade é que todas elas tenham essa alteração. Então, ele vai estar presente em todas as células de um organismo. E relacionar as mutações gênicas com variabilidade genética e explicar a importância evolutiva desse processo. As mutações alteram o material genético, provocando discretas diferenças entre os indivíduos. Essas características ligeiramente diferentes podem ser positivamente selecionadas pelas pressões ambientais, sendo benéficas para a adaptação desse organismo no ambiente. Então, as alterações que acontecem discretamente, porque às vezes elas não manifestam nenhuma característica, mas elas podem favorecer a sobrevivência desses indivíduos no ambiente. Então, a gente pode dar um exemplo bem atual, só para vocês entenderem. Existem indivíduos que pegam Covid-19 e não manifestam nenhum sintoma, e existem indivíduos que morrem. Eu não estou falando que a manifestação dos sintomas da Covid seja culpa da carga genética de um indivíduo. Eu estou fazendo só uma analogia. Vamos supor que fosse. Então, o que significa isso? Que indivíduos que têm uma determinada carga genética conseguem sobreviver à infecção. Então, evolutivamente, isso significa que os indivíduos que sobreviverem à infecção, eles vão gerar descendentes que continuam sendo resistentes à infecção, e a tendência é que essa infecção não aconteça mais. Então, eu usei aqui uma analogia, não é exatamente isso que acontece na Covid, mas só para você entender esse processo de variabilidade, e eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou qualquer tipo de dúvida, anota para mim, que a gente vai tirar essas dúvidas na próxima aula. Um beijo para vocês!